Sejam muito bem-vindos a mais uma análise visual. Hoje, a gente vai direto ao ponto e focar na mecânica da comunicação política moderna, com base no livro Caminhos para a Câmara, do Dr. Caio Magno Lima Campos. Especificamente, nós vamos explorar um dos pilares mais decisivos para quem disputa uma eleição hoje em dia, o papel que já virou quase obrigatório das redes sociais nas campanhas eleitorais. E olha, não é só sobre criar um perfil na internet, tá? É sobre entender de verdade a engenharia do engajamento orgânico com as pessoas. Olhem só que analogia fascinante do autor. Para entender o ambiente digital na política, a gente precisa olhar para as redes sociais não como a salvação da pátria, mas como uma ferramenta totalmente neutra. Exatamente como uma faca. O valor dela depende 100% das mãos de quem a segura. Ela pode abrir caminhos para o diálogo, cortar barreiras, mas também pode causar estragos enormes se for usada com irresponsabilidade. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pela faca de dois gumes, ver como ampliar o alcance e a mobilização, falar sobre transparência além da simples autopromoção, encarar o desafio das fake news e, no final, discutir as estratégias de combate à desinformação. Vamos lá? Entrando na nossa primeira sessão, a faca de dois gumes. Pensem nisso na prática. De um lado, a gente tem o uso construtivo. Na cozinha, a faca é aquele utensílio essencial para preparar uma refeição incrível, certo? Trazendo para a política, isso significa usar a rede para escutar ativamente um bairro, promover debates saudáveis e dar transparência ao mandato. Do outro lado, o uso destrutivo transforma essa mesmíssima plataforma numa arma, espalhando desinformação, alimentando o ódio e a polarização. No fim das contas, a intenção é o que dita o resultado. O que nos leva à nossa segunda parte, ampliando o alcance e a mobilização. A transformação na forma de se comunicar hoje é brutal. O engajamento direto permite que os candidatos cheguem a grupos totalmente diferentes sem precisar de nenhum intermediário. É a possibilidade incrível de responder a uma dúvida urgente da população ali, ao vivo, humanizando o projeto político. É literalmente a praça pública transferida para o celular, onde uma simples conversa virtual pode mobilizar dezenas de voluntários para o mundo real num piscar de olhos. Mas olha, as vantagens vão muito além de só ganhar curtidas. O grande truque aqui é o ciclo de feedback imediato. Com alcance amplo, comunicação em tempo real e monitoramento da opinião pública, a campanha vira um organismo vivo. Dá para saber exatamente o que os moradores de uma região estão debatendo agora mesmo e adaptar a mensagem de forma super segmentada. Isso faz com que as propostas conversem direto com as dores reais das pessoas. E aí a gente chega num fator que muda completamente o jogo: a redução massiva de custos financeiros. Se a gente comparar com o preço absurdo de uma propaganda na televisão, no rádio ou com a impressão de toneladas de panfletos, as redes sociais operam em outro universo econômico. Essa ferramenta age como um equalizador. Ela joga a barreira de entrada lá para baixo, permitindo que líderes comunitários e candidatos com menos grana possam bater de frente no mesmo espaço com as grandes estruturas milionárias dos partidos. Indo para a nossa terceira sessão, transparência além da autopromoção. Toda essa força da rede social se perde completamente se as plataformas virarem só um palco para propaganda inflamada ou vaidade política. A internet precisa ser um instrumento constante de prestação de contas. É uma janela transparente para mostrar o trabalho real, e não um megafone que só fala e não escuta. E por que isso importa? Porque a sociedade quer conexão de verdade. Construir uma reputação sólida a longo prazo gera votos muito mais consistentes do que ficar caçando cliques rápidos. Para fazer isso direito, existem algumas práticas éticas fundamentais. É preciso compartilhar o que realmente está sendo feito no mandato, manter o diálogo aberto para receber críticas e fugir daquela armadilha de usar o discurso de ódio só para bombar nas métricas. O estudo reforça muito isso. Promover a educação cívica constrói uma legitimidade duradoura. Quando a pessoa explica de forma simples como uma lei afeta o dia a dia, ela não está só fazendo um post, ela está prestando um serviço público. Mas a gente sabe que o ambiente digital tem suas armadilhas, né? Chegamos à quarta parte, o desafio das fake news. Quando os adversários usam a internet para espalhar mentiras premeditadas, o clima vira um caos imediato. A desinformação se espalha rápido demais, atacando a credibilidade de um candidato por todos os lados ao mesmo tempo. É sufocante. E é bem aqui que se exige um controle emocional de ferro. Porque a primeira reação, aquele instinto de responder de cabeça quente, geralmente piora muito a situação em vez de apagar o incêndio. Exatamente porque a mentira virou uma tática comum e destrutiva nas eleições, não dá para ficar só na defensiva. Lidar com fake news exige vigilância constante, preparação e ação muito proativa.
É preciso monitorar as redes o tempo todo para identificar um boato logo que ele nasce, muito antes de ele explodir nos grupos de mensagens e o estrago se tornar irreversível. E como a gente se defende disso de forma prática? Vamos para a quinta e última seção: estratégias de combate à desinformação. A primeira linha de defesa exige uma frieza gigantesca. O passo a passo começa com um monitoramento constante das redes. Em seguida, é obrigatório checar e verificar os fatos antes de tomar qualquer atitude. A pior coisa é tentar desmentir um boato com desespero, porque isso só passa nervosismo e gera confusão. A resposta tem que ser pronta, clara e o tom precisa ser extremamente objetivo e profissional. A lucidez é o melhor antídoto contra o caos. Em seguida, o ponto mais estratégico de todos, rebater sempre com dados irrefutáveis e evidências sólidas. E aqui vai uma dica de ouro. Nunca repitam o absurdo da notícia falsa no título da resposta, senão o algoritmo vai amplificar a própria mentira. O caminho correto é acionar rapidamente a base de apoiadores para compartilhar a verdade e colaborar ativamente com as agências de checagem de fatos. No fim das contas, no meio de tanto barulho, ataques de oponentes e daquela avalanche de informações que é uma eleição, conseguir caminhar de cabeça erguida vale ouro. Quem consegue manter o foco nas propostas reais e não abre mão da ética e da transparência é quem acaba ganhando o bem mais precioso de uma campanha, a confiança do eleitorado. Isso é o que define o caráter de um verdadeiro representante público. Para encerrar nossa análise com uma reflexão provocativa, quem entra na vida pública hoje tem nas mãos uma ferramenta de comunicação que é um divisor de águas. Então, fica a grande questão. O uso que nossos futuros líderes farão dessa tecnologia vai construir pontes de diálogo ou vai servir para destruir reputações e polarizar ainda mais? A resposta para esse dilema, sem dúvida nenhuma, é o que vai definir a saúde da nossa democracia nos próximos anos.